Vamos falar com a Ariane já já, só para contextualizar. Qual é a grande dificuldade, pessoal? A gente viu ali o passo a passo. Entra ali, tá na tela inicial, no aplicativo Meu INSS, minha mãe estava na dúvida. 70 anos de idade, estava na dúvida. Será que eu tive esse desconto? Não tive. Aí eu fui abrir o aplicativo Meu INSS dela, fui lá tentar conferir. Não é tão simples assim, tá? Não é só chegar ali e o negócio pula diante dos seus olhos, você consegue desativar esse débito automático. No final das contas, ela não estava sofrendo, não estava sendo vítima dessa fraude. Mas até a gente conseguir esclarecer isso, ter acesso ao contra-cheque, entrar ali, não é tão simples, não é tão fácil assim. E é por isso que a gente vai conversar agora com a Ariane Bittencourt, ao vivo, participando com a gente aqui do Poder Expresso, porque, Ariane, você que está aí na frente de um dos edifícios aí, de uma das sedes do INSS, da Previdência Social, né? Hoje a gente teve uma conversa, você falou aí com exclusividade com o atual presidente do INSS, a gente quer saber, né? Vamos ficar dependendo somente desse passo a passo, o filho, né, sentar ali junto com a mãe, com o pai aposentado, com o avô, enfim, para tentar descobrir ali como faz, ou vai ter algo mais efetivo da parte do INSS para fechar essa torneira dessa fraude e até, quem sabe, lá na frente conseguir recuperar o prejuízo, aqueles descontos indevidos, a gente conseguir, enfim, ter o ressarcimento. Boa tarde para você, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Jesus. Boa tarde a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. É isso, mais cedo eu estive aqui no INSS conversando com o presidente Gilberto Valer Júnior, aqui do Instituto, justamente sobre os próximos passos diante de toda essa fraude, esse escândalo envolvendo os descontos associativos. Bom, o que a gente tem de discussão, de avaliação sendo feita agora pelo governo é a possibilidade de haver um atendimento presencial para aposentados e pensionistas. Isso porque hoje, como você bem citou, a consulta é referente a comunicados oficiais do governo e também a sinalização de que aquele desconto não foi autorizado, isso tudo só pode ser feito pelos canais do Meu INSS, portanto, site ou aplicativo, ou pelo telefone 135. Mas o governo estuda usar, por exemplo, agências dos Correios, agências da Caixa Econômica Federal e até mesmo reabrir agências do INSS que foram fechadas para que esses espaços sirvam de locais para atendimento presencial desses segurados, desses beneficiários. Tudo isso ainda está sendo estudado, mas o presidente disse que entende que a capilaridade, por exemplo, da Caixa, dos Correios, pode ajudar bastante o governo a chegar especialmente naquelas pessoas que vivem em lugares mais remotos do país, naquelas que têm mais dificuldade de acesso à internet, até mesmo ao telefone. Então isso está sendo avaliado. Ele também disse que foi um erro na avaliação dele fechar algumas dessas agências do INSS e que, portanto, isso tudo está sendo avaliado. O que temos por enquanto, Jesus, é aquele mesmo cronograma divulgado na semana passada em coletiva de imprensa pelo governo federal. Então, na última semana, quem não foi descontado, cerca de 27 milhões de brasileiros receberam um aviso pelo Meu INSS para que fiquem tranquilos que não foram vítimas dessa fraude. Agora, a partir de amanhã, os 9 milhões de brasileiros que foram descontados vão receber avisos nesse sentido também pelo Meu INSS. E aí, na quarta-feira, ou melhor, da quarta-feira em diante, essas pessoas poderão, por exemplo, sinalizar pelo próprio aplicativo se esses descontos foram autorizados ou não. Dizendo que não foram autorizados ali pelo aplicativo, aí o governo vai acionar essas entidades associativas e começar o processo de ressarcimento. Eu gostaria que a gente acompanhasse juntos, Jesus, um trecho dessa entrevista em que o presidente fala justamente sobre essa avaliação, esse estudo a respeito do uso de lugares físicos, presenciais, para que esses aposentados e pensionistas possam ser atendidos no futuro. Vamos acompanhar. Todas as formas de atendimento estão sendo discutidas e pensadas. O que a gente quer é deixar que o segurado fique mais tranquilo, que ele vai ser ressarcido. Qualquer desconto irregular, ele vai ser ressarcido. Então não precisa fazer uma corrida no primeiro dia que abrir. Todos serão ressarcidos no mesmo prazo, no mesmo período, sem necessidade de correria via telefone ou via central, ou via aplicativo.
O que a gente tem hoje de situação é que será pelo meu INSS, em que ele baixa o aplicativo, pela página da Previdência, ou quando ele liga para a Central Avisa ela. 135, o INSS não Avisa faz ela para essa retomar. busca. O que a gente já tem de plano? Verificado que alguma comunidade, alguma situação escapa desse Avisa ela projeto, para por exemplo, retomar. uma comunidade ribeirinha, indígenas que tiveram desconto e não tiveram possibilidade de procurar. O INSS se compromete a fazer uma busca ativa a essas pessoas. Logo, vai ser informado um prazo e a forma como a gente vai buscar essas pessoas. Mas é o INSS falando diretamente com o segurado. Ninguém fala em nome do INSS, não assine nada, não junte qualquer documento. É sempre o INSS com você. É isso nesse primeiro momento. Agora, caso vocês avaliem, o senhor me disse que vocês estão avaliando, por exemplo, a possibilidade desse atendimento presencial. Por exemplo, quando a gente considera os Correios, o que vocês levam em consideração é a capilaridade das agências dos Correios no país? O que poderia ter de benefício nisso que vocês discutem, de eventualmente possibilitar esse atendimento presencial, que hoje não é a opção? Todas as formas estão sendo discutidas, Correios, Caixa, agências do INSS. O que a gente precisa fazer é ter a certeza que o sistema está integrado e vai funcionar, e que seja ali o método mais seguro e confortável ao nosso segurado. Tudo isso está sendo discutido, tudo isso está sendo planejado para a gente poder verificar. A questão dos Correios, ele já é um parceiro antigo, ele já tem um programa chamado Ateste Med, que ele acaba habilitando benefícios para o INSS, já tem essa capilaridade, essa integração de sistemas. Pois é, Jesus, nessa entrevista exclusiva de mais cedo, a gente também perguntou ao presidente do INSS a respeito de eventuais acordos. E o que o presidente me disse é o seguinte, que o governo está analisando propor acordos, uma forma de propor esses acordos para aposentados e pensionistas, de modo que lá na frente, no futuro, eles não venham a processar o INSS, mesmo que já tenham sido reembolsados diante desses descontos associativos não autorizados. O governo está com medo de que essas pessoas recebam o reembolso e que depois, mesmo assim, processem o INSS para que recebam novos valores em dinheiro, o que pode aumentar a dívida do INSS, a dívida pública. Sobre isso a gente também conversou. Vamos acompanhar. O que a gente tem que evitar é o duplo pagamento. Se alguém foi ressarcido, não receber esse valor administrativamente e judicialmente. A gente precisa ter alguma forma de controle para que não haja um enriquecimento ilícito por parte de quem quer que seja. Alguns trechos dessa conversa com o presidente do INSS, que falou justamente sobre essa expectativa para o início desse processo de ressarcimento. Eu perguntei a ele também, porque o governo tem afirmado nos últimos dias que os bens, os valores apreendidos das entidades envolvidas nesse escândalo, dos dirigentes, das empresas fantasmas, vão ser usados para ressarcir esses segurados. Eu perguntei o que eles pretendem fazer enquanto governo se esse quantitativo de bens e valores não for suficiente para devolver o dinheiro de todo mundo. E ele me disse que isso ainda está sendo avaliado, ou seja, o governo neste momento ainda estuda o que fazer para pagar todo mundo que de alguma forma foi lesado, isso se as entidades não colaborarem devolvendo esse dinheiro e se também o que foi apreendido de cada uma dessas associações não for suficiente para essa devolução. Jesus. Ariane, a gente vê um esforço da AGU, Advocacia Geral da União, em tentar bloquear a maior quantidade possível, ou o maior valor possível em bens, em ativos, em nome dessas entidades, dessas associações. E eu queria que você trouxesse para a gente se já há algo de concreto nesse sentido, já há uma cifra que a gente pode falar assim, olha, dos 6 bilhões e 300 milhões de reais estimados em prejuízo, com o bloqueio de ativos a gente tem a perspectiva de saldar que seja 1 bilhão ou 2 bilhões, já há algo de concreto nesse sentido? E o que seria, além disso, uma outra medida adotada pelo governo? Ouvi falar também do tal do crédito extraordinário. Porque qual é a dúvida? O que a gente imagina em um primeiro momento, né, Ariane? Você sabe que isso daí está sendo discutido aqui nos bastidores do poder aqui em Brasília. Muito provavelmente, mas muito provavelmente, essas entidades, como já houve o crime de lavagem de dinheiro,
Então não vão, a Polícia Federal, os órgãos de controle, não vão conseguir achar a totalidade do dinheiro que foi desviado. Afinal de contas, muitos desses recursos simplesmente já evaporaram, já se transformaram em joias, em bens, em viagens de luxo e por aí vai. Então a gente quer saber o que de fato há nesse sentido e se há alguma possibilidade mais concreta de ressarcimento de quem está amargando prejuízo até o momento. Pois é, Jesus, a Advocacia Geral da União havia pedido o bloqueio de bens móveis e imóveis, patrimônio de entidades e dos seus dirigentes no valor aí de algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Esse seria o montante inicial que, segundo as investigações da PF, também da Controladoria Geral da União, essas entidades e também pessoas físicas teriam e que poderia ser bloqueado para se começar esse processo de devolução de ressarcimento a essas vítimas. Você bem disse, esse valor dos descontos entre 2019 e 2024 é bem maior do que isso, né? Superior a 6 bilhões de reais. Só que o governo tem trabalhado com a seguinte afirmação: esses descontos que a gente fala em 6,3 bi são descontos autorizados e não autorizados. Então, nesse montante, tem pessoas que autorizaram os descontos, então descontos que foram feitos de forma lícita, e tem aqueles que foram feitos de forma desautorizada e criminosa. O governo ainda não sabe quanto desse montante foi exatamente feito de forma não autorizada. O que se sabe é que é um valor superior a esses 2 bi e 2,5 bi que foi, né, determinado ou pedido pela AGU que seja feito o bloqueio por parte aí das autoridades diante dessas entidades e também dos seus dirigentes. E aí é aí que mora justamente o X da questão, Jesus, porque ok, tem esse montante, mas o governo ainda não sabe dizer oficialmente, pelo menos, de onde virá o restante do valor para pagar as pessoas que ficaram no prejuízo. Muita gente fica com medo de que esse prejuízo seja amargado pela própria população. E o governo não afirma nem nega, não é que vai acontecer isso ou algo parecido. Existem algumas soluções que já foram colocadas nos últimos dias por ministros do governo. Ministra Simone Tebet já falou sobre o assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também, citando inclusive a possibilidade do Tesouro Nacional arcar com esse prejuízo, mas de forma oficial ainda está sendo analisado. Foi exatamente isso que me disse hoje o presidente do INSS, que tudo isso ainda está sendo discutido e que eles estão contando que, sendo acionadas judicialmente, quando as pessoas disserem que os descontos não foram autorizados, as entidades vão fazer a devolução desses valores ao INSS e o INSS, por sua vez, vai repassar esses montantes para as pessoas que foram lesadas. A gente vai ter que acompanhar para ver que anúncios o governo vai fazer com relação a isso e se, de fato, as entidades vão colaborar diante dessas ações judiciais para que devolvam os valores para o INSS, que, por sua vez, vai fazer o repasse aos aposentados e pensionistas. Jesus. Ariane Bittencourt, muito obrigado pela participação. Muito obrigado também por você ter conduzido aqui na sexta-feira passada o nosso Poder Expresso. Você sabe que você tem portas abertas sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Um ótimo trabalho para você, minha amiga. Obrigada, Jesus. Foi um prazer, um bom trabalho, bom retorno para você também. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.